Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero te provocar, de um jeito bom, mas sim te provocar, porque o episódio de hoje é sobre um estado que eu acredito ser um dos maiores presentes que a vida pode nos dar e que talvez a gente trate ele mais como um problema do que necessariamente como um presente. Eu quero falar sobre o inconformismo. Sobre aquele fogo que fica aceso dentro da gente e não deixa a gente se acomodar. Sobre a arte de nunca estar 100% satisfeito com você mesmo e ainda ser profundamente grato por tudo que você já é. Parece contraditório, eu sei, e talvez seja. Mas antes de mais nada, eu preciso começar esclarecendo uma coisa. Quando eu falo de inconformismo, eu não tô falando de insatisfação crônica. Não tô falando daquela pessoa que acorda de mau humor todo dia, que nunca tá bem, que sempre acha que falta alguma coisa, que passa a vida toda reclamando. Isso não é inconformismo, isso é sofrimento. E a gente não quer falar sobre isso hoje. Eu também não tô falando de perfeccionismo neurótico, aquele que te paralisa, que nunca deixa você entregar algo porque nunca tá bom o suficiente, que nos pune a cada erro como se errar fosse prova apenas da nossa incompetência. Isso não é o que eu quero trazer aqui hoje. O inconformismo que eu tô tentando falar é outra coisa. É aquela voz gentil, mais firme do seu subconsciente que fica perguntando pra você: e agora? O que mais você pode fazer? Até onde você pode ir? Ele é o combustível que faz a gente estudar quando todo mundo já foi dormir, ou no meu caso, quando ainda estão todos dormindo, porque eu prefiro acordar às 4 da manhã para estudar. Ele te faz questionar o processo quando todo mundo acha que já tá ótimo. Ele te pergunta: isso que eu tô entregando é o melhor de verdade? Tem diferença entre sempre estar insatisfeito com o que você tem ou quer ser e estar inconformado com o que você pode se tornar. A primeira situação, ela te faz ser totalmente ingrato. Ela rouba a tua paz. E a segunda, ela te entrega um propósito. Agora pensa comigo. Uma árvore nunca para de crescer enquanto ela tá viva. Ela não acorda um dia e fala: bom, acho que eu já cresci o suficiente, vou parar aqui. Por hoje tá bom." Ela simplesmente continua. Não desesperadamente, não ansiosamente, ela só continua um pouquinho por dia com o que ela foi feita para ser: crescer. Algo que prospera no tempo certo, um pouquinho a cada dia. E eu quero te convidar a ser assim, a encarar o seu crescimento não como uma corrida que você precisa vencer, mas como uma característica sua, de ser parte de quem você é. E olha, isso vale para todas as áreas da sua vida: para o trabalho, para os relacionamentos, para a forma como você cuida de você mesma, para o impacto que você quer causar no mundo. O inconformismo não escolhe uma área, ele acaba contaminando tudo de uma forma boa, claro, sabe? E é curioso como a gente vive em uma cultura que, de um lado, a gente enaltece aquele discurso de trabalho enquanto dorme, de produtividade a qualquer custo, e do outro, tem um movimento legítimo e necessário de descanso, de autocuidado, de desacelerar. E eu acho que os dois têm razão, em partes, mas os dois também têm armadilhas. O problema do primeiro é que ela coloca o valor da sua vida assim, somente na sua produção. Você vira o que você produz. E isso é um pouco perigoso. Mas o problema também do extremo oposto da expressão assim tá bom, eu preciso aceitar do jeito que eu sou, é que às vezes isso vira meio que uma desculpa, vira uma justificativa de não se mover, de não crescer, de não se desconfortar, sabe? De não sair desse comodismo. E existe uma diferença entre aceitar o que você é e se acomodar com o que você ainda pode mudar. Eu me aceito. Eu sou extremamente apaixonada pela Vitória. E justamente por isso, eu me recuso a deixá-la estagnada. Eu percebo que falar sobre inconformismo no trabalho, com processos, com resultados, é muito mais fácil, porque muitas vezes a gente consegue enxergar a evolução de uma forma clara, concreta. Por exemplo, quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje,
Eu nunca tinha mexido num banco de dados. Eu fazia exatamente apenas o que me pediam, sem questionar muito e sem ir muito além. Mas em algum momento aquilo deixou de ser suficiente para mim. Eu não queria só executar, eu queria entender a lógica por trás do que eu fazia. Como eu fazia engenharia, eu já tinha entrado em contato com programação antes, mesmo que em uma outra linguagem, e eu comecei a puxar mais, a perguntar mais, a me questionar mais. E aos poucos, aquilo que parecia difícil começou a fazer totalmente sentido e começou a fluir. Mas eu acho que foi no ano passado, assim, que esse inconformismo ele ficou ainda mais forte. Eu comecei a perceber que eu poderia evoluir muito mais, que eu poderia ir muito mais longe com o meu potencial, sabe? E realmente eu me dediquei mais, me aprofundei mais e cresci muito mais na minha área. E é claro que eu ainda tenho muito que aprender, muito mesmo. Mas a verdade é que é mais fácil ser inconformada quando você tem a oportunidade de aprender, quando você consegue testar, errar, ajustar e ver as suas ideias ganhando forma, sabe? Agora é muito mais difícil, muito mais transformador falar do inconformismo com a própria versão do que a gente já é, do comportamento das nossas relações, dos padrões que a gente carrega e muitas vezes evita encarar. Porque o profissional, ele exige um esforço para evoluir, mas evoluir como pessoa exige muito mais coragem. Quando eu olho para mim, eu reconheço uma mulher diferente da pessoa que eu era há uns anos atrás. Diferente da que eu era no começo do ano passado também. E eu não tô falando das conquistas externas, eu tô falando de algo muito mais sutil, muito mais profundo e que, sinceramente, pode ser ainda muito mais transformador. Apesar de nem todos concordarem, eu me considero uma pessoa mais calma. Eu sinto que eu sou muito mais reflexiva. Antes eu sempre apenas reagia sem pensar em consequência nenhuma. Eu deixava as situações e as pessoas me tiraram do eixo com muito mais facilidade, uma facilidade assustadora mesmo. Hoje eu primeiro tento me silenciar, controlar a minha respiração, tento refletir, tento me desconectar da intensidade do que eu tô sentindo antes de dar qualquer resposta e de reagir. E isso não aconteceu do nada. Isso foi uma escolha repetida todos os dias. Algumas vezes foi totalmente consciente, outras vezes não, mas sempre movida por esse inconformismo interior de que eu poderia reagir diferente. Eu poderia ser maior do que apenas um momento que com uma reação tipo que eu não gosto, sabe? E olha, eu ainda não cheguei aonde eu quero. Ainda sinto que às vezes eu regresso na minha evolução porque do nada, ou em situações de estresse pessoal, ainda há situações que me tiram do eixo, muito mais do que eu gostaria. Ainda há momentos em que a minha versão impulsiva de mim mesma aparece, infelizmente. E apenas eu tento não me odiar ou invalidar a minha evolução por isso. Apenas quando acontece, eu tento me acalmar, reconhecer minhas falhas, refletir o que poderia ser diferente e sigo me ajustando. Eu acho que tem uma frase que define muito isso, que é progresso e não perfeição. Porque a perfeição ela é uma miragem. Ela some conforme você vai se aproximando dela. Mas o progresso você pode medir, celebrar, sentir. E é aqui que eu quero te fazer uma pergunta, sabe? Em que versão de você mesma você ainda está inconformada? Mas, por favor, reflita nessa frase sem julgamentos. Apenas se questione por uma curiosidade genuína. Que parte de você ainda está esperando ser desenvolvida? Que hábito você sabe que não te serve mais? Que padrão de comportamento você reconhece e que ainda não conseguiu mudar? Porque o autoconhecimento sem evolução é só uma contemplação. Ele é lindo, mas não é suficiente. A jornada interior é a mais longa de todas. Ela não tem linha de chegada, não tem certificado, não tem like, mas tem algo que nenhuma conquista externa consegue te dar. A sensação de olhar para dentro e gostar do que você vê. Não porque chegou, mas porque tá caminhando, sabe? E antes de avançarmos mais, eu queria te falar um pouco da minha jornada profissional, né? Eu poderia estar me contentando em apenas executar,
receber a tarefa, fazer o que foi pedido, entregar dentro do prazo e, enfim, sabe? Muita gente opta por essa opção. Funciona, mas não é suficiente para quem quer mais, para quem quer de fato fazer a diferença e não só ocupar um espaço. O inconformismo profissional, ele me faz perguntar por que fazemos dessa forma? Porque tem que ser exatamente assim. Será que não existe uma forma de fazer melhor? Quando eu comecei a trabalhar com dados de uma forma mais estruturada, eu não me contentei em montar apenas o relatório que me pediam. Eu queria entender a lógica por trás, eu queria que não fosse apenas mais uma entrega, mas algo que realmente transformasse o dia a dia de trabalho da pessoa que fosse usar aquilo, que fosse funcional, útil, e não mais uma coisa que eu entregasse e ninguém usasse em si, sabe? E isso com o tempo mudou a minha qualidade de entrega. Agora, tem uma armadilha aqui, claro, que eu preciso, acho que, tocar no assunto, porque o inconformismo profissional sem humildade, ele vira uma certa arrogância. É a diferença entre se questionar o porquê de cada processo para você melhorar e tal, né? Ou simplesmente achar que você sabe de tudo, de todos os processos e pode melhorar porque você é uma pessoa incrível, sabe? O inconformismo ele saudável no ambiente profissional, ele tem algumas características. Então ele vem com uma atitude. Quando você identifica um problema, você vem com uma possível solução. E não só com um problema em si. Mesmo que você esteja errado, você tenta contribuir para realmente aquele problema ele ser sanado. Ele é colaborativo. Você não quer ser só o mais inteligente da sala. Você quer que compartilhar sua ideia com um grupo de pessoas e a sala inteira poder contribuir e a gente sair com uma solução melhor. Quando você compartilha o que você aprendeu, você ensina o que você sabe, você também aprende o que você ainda não sabe. Porque todo mundo tem o que contribuir, sabe? E por fim, eu diria que ele é paciente. Mudanças reais em uma organização, em carreiras, elas levam tempo. Elas não acontecem do dia para a noite. O inconformismo, ele tem que ter paciência, senão ele vira uma simples frustração. Quem tem paciência pode realmente causar uma transformação. E mais uma coisa, ele também significa saber quando é hora de fazer mais do que foi pedido e quando é hora de fazer apenas o que foi pedido, sabe? Não, a gente nunca faz algo além do que foi pedido para se aparecer, mas sim porque você consegue enxergar uma oportunidade que os outros ainda não viram. E isso ao longo do tempo é o que separa quem trabalha do que quem constrói em si algo significativo, sabe? Agora, eu gostaria de falar sobre o inconformismo nos relacionamentos, que talvez seja um ponto mais delicado. Primeiro, eu preciso dizer que o inconformismo nesse tópico não é sobre ficar apontando os defeitos do outro. Não é sobre criar um projeto de transformação para o seu parceiro ou para sua parceira, para aquele amigo ou familiar. Não é sobre viver insatisfeita com as pessoas ao seu redor. Na verdade, o inconformismo dos relacionamentos, ele começa simplesmente em você. Por isso, eu perguntaria pra você, assim, pra você se questionar: você tá sendo o tipo de pessoa que você quer atrair? Você tá sendo o tipo de amigo que gostaria de ter? O tipo de companheiro que gostaria de encontrar? O tipo de filha, colega, líder que você tanto admira nos outros? Porque é muito fácil a gente olhar e ver o que precisa ser melhorado no outro, mas é muito mais difícil olhar para si mesmo e fazer essa mesma pergunta. Além disso, é importante destacar que esse inconformismo, ele também significa não se acomodar em criar vínculos que não te fazem crescer. E não, eu não tô falando para você descartar pessoas de uma forma fácil, simples, ótimo. Manda embora. Relacionamentos, eles têm fase. Eles têm altos e baixos, têm complexidade, mas quando uma relação ela simplesmente apenas te diminui, quando você tem que se calar para não se incomodar, quando o relacionamento ele te torna uma versão menor de si mesma, talvez seja a hora de analisar, sabe? Os melhores relacionamentos que eu tive, seja de amizade, profissionais, afetivos, foram aqueles que eu me senti desafiada a crescer e não diminuída.
onde a presença do outro me fazia ser melhor. Não por pressão, mas por inspiração mesmo. Você já teve, tipo, aquela amiga que quando você conversa com ela, quando terminam assim, vocês estão indo embora, você sai diferente? Às vezes mais animada, às vezes mais pensativa, mais viva, sabe? Tipo, reflexiva mesmo. Cultive isso. Busque isso e se pergunte se você também é esse tipo de amigo. Porque esse inconformismo nessa área, ele também significa ter coragem de ter conversas difíceis, de não deixar passar o que precisa ser dito, de não engolir o que corrói por dentro só para manter a superfície intacta, sabe? Relacionamentos que crescem são aqueles que as pessoas elas têm maturidade para dizer a verdade com amor. Isso é raro e é lindo quando acontece. E por fim, eu gostaria de falar sobre gratidão, sabe? Eu sei que já falamos isso várias vezes em vários episódios, mas se você só vive olhando para onde precisa ir, sem nunca parar para reconhecer aonde chegou, você vai ficar exausto, vazio. E porque teoricamente nenhuma conquista vai parecer o suficiente para você, nenhum progresso vai parecer real e a jornada ela vai ficar sem sabor. Então, inconformismo sem gratidão é esgotamento disfarçado de ambição, sabe? Precisamos aprender a celebrar cada uma das nossas conquistas. E não só as grandes, gigantescas, mas as pequenas também. Porque conquistas grandes, elas são óbvias. Tipo, promoção, projeto entregue, meta batida, relacionamento que, nossa, virou topster. Essas a gente comemora naturalmente. Mas e as pequenas? E a atividade que finalmente deu certo depois de 3 meses tentando? E a conversa difícil que você teve e que antes você simplesmente só evitaria? E a decisão que você tomou alinhado com quem você quer ser? Essas celebrações, elas também importam, porque elas são a prova concreta de que você está mudando, de que seu esforço está valendo a pena. Existe um exercício que eu quero te sugerir pelo menos uma vez por semana, que é separar 5 minutos, assim, para responder 3 perguntas. O que eu fiz essa semana que a versão de mim de um ano atrás não teria feito? Qual foi o momento dessa semana em que eu fui a minha melhor versão? E pelo que eu sou genuinamente grato essa semana, por menor que pareça. Quando você celebra o caminho, você ganha vontade para continuar. E por último, eu acredito que toda essa reflexão ela precisa de ação. Senão, ela só vira uma inspiração de domingo que some já na segunda, sabe? Por isso, tem uma métrica de crescimento pessoal. Não só indicadores do trabalho, mas algo com quem você quer estar se tornando, sabe? Por exemplo, quantas vezes essa semana eu fui impulsiva numa conversa? Quantos livros eu li no mês e consegui crescer como pessoa? Quantas vezes eu pratiquei uma habilidade nova? Ou quantas conversas difíceis eu tive que antes talvez eu evitaria? 2. Eu falaria para você procurar um desconforto regularmente, de uma forma intencional. Sabe aquela coisa que você tem vontade de aprender, mas sempre fica adiando? Aquela habilidade que te assusta um pouco? Aquela conversa que você sabe que precisa ter, mas simplesmente fica empurrando? O desconforto intencional, ele é diferente do desconforto que a vida te impõe. Quando você escolhe se desconfortar, você está no controle e você acaba crescendo com propósito, sabe? 3. Eu falaria para você revisar o passado com curiosidade e não julgamento. Eu faço isso principalmente no meu trabalho, assim, eu olho para as coisas que construí e penso, o que eu faria diferente hoje do que eu fiz naquela época quando eu entreguei esse projeto? Não para me criticar, mas para medir a distância percorrida, para medir o quanto eu evoluí como pessoa, o quanto eu tenho habilidade de poder criticar o meu trabalho e ver evolução em si, sabe? 4, eu falaria para você se cercar de pessoas que te puxam pra cima. Você já ouviu falar que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Eu acredito um pouco nisso, assim, não de uma forma rígida, mas eu acho que tem um pouco de verdade. As pessoas ao seu redor, elas moldam o que você acha que é possível, o que você acha normal, o que você acha suficiente. Se todo mundo ao seu redor acha que assim já tá bom,
vai ser muito difícil você sustentar o seu inconformismo. Mas se você tem pessoas que te questionam, que te movem, que te fazem crescer, isso meio que é contagiante, sabe? E por fim, eu falaria pra você escrever uma versão sua regularmente no futuro, sabe? Tipo, não uma vez e você simplesmente esquece, mas com uma regularidade em si. Porque a verdade é que a gente muda, nossos objetivos mudam, nossa visão do que é possível ou não possível, ela se expande. E escrever te dá força e clareza. E clareza, ela é combustível, né? Então eu falaria pra você se questionar, assim, daqui a um ano, em quem eu quero ter me tornado, assim, como pessoa. Quais habilidades ou hábitos eu quero ter. A gente cresce achando que existe um ponto de chegada na nossa versão como pessoa, né? Que existe uma versão final de nós que já é hard, assim, topster. E a verdade é que não existe esse momento. Eu sempre acho que dá pra gente crescer mais. E isso pode parecer um pouco pesado, porque parece que o esforço nunca termina, que a régua sempre sobe e é estressante, nos pressiona, sabe? Nunca dá pra respirar. Mas eu quero que você veja isso como com outro olhar, sabe? Na verdade, descobrir que não existe o ápice pode ser muito interessante, porque sempre vai ter uma camada nova para você descobrir de você mesma. Sempre vai ter uma habilidade nova que você vai poder desenvolver, uma nova forma de impactar o mundo que você ainda não explorou. Tipo, sempre vai dar pra você se transformar e ser uma versão de você mesma que talvez você sinta mais orgulho, e isso também é muito bom, sabe? Tem uma analogia bem interessante sobre perspectiva relacionada ao horizonte, que é quando você tá no barco e olha pra frente, o horizonte ele parece inalcançável. Você rema, rema, rema e ele continua lá, na mesma distância, parece nunca chegar perto. E uma pessoa pode olhar e se frustrar e falar assim: pra que que eu remo se eu nunca pareço chegar a lugar nenhum? Mas outra pessoa pode olhar e pensar: nossa, que lindo! Sempre vai ter mais horizonte. Eu nunca vou ficar sem ter pra onde ir. A diferença do horizonte é sempre a forma como você vê. E eu escolho ver assim, sabe? Nunca como atingir o ápice será um fracasso, mas sim é um privilégio eu nunca atingir essa ascensão. É a prova de que a minha jornada ela nunca vai acabar, de que você ainda tem muito a viver, a aprender, a ser e ser grata por cada detalhe dessa caminhada é fundamental. Pelo dado que você aprendeu a interpretar, pela conversa difícil que você teve coragem de ser, pela versão mais calma que você tá emergindo, pela clareza que antes não tinha, pelo erro que te ensinou a causar mais acertos, sabe? Cada detalhe é parte da sua história. E a sua história, ela tá sendo escrita agora, nesse momento. E então é isso, sabe? Eu quero que você saia daqui se questionando aonde eu ainda posso crescer, onde eu posso melhorar, o que eu posso impactar mais como pessoa. E eu só tenho a te agradecer mais uma vez por ter esse tempo aqui comigo. Se esse episódio fez algum sentido pra você, não deixe de compartilhar com quem precisa ouvir isso e me conta lá no meu Instagram qual aspecto da sua vida tem te conformado mais. Não me deixa de seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube pra você aproveitar e toda vez que sai um vídeo novo aí, toda semana, algumas semanas, né? E obrigada mais uma vez e até o próximo.